Bom, então o tema da aula de hoje vai ser sobre anestesia inalatória. Então, é um tema bem utilizado na prática clínica, né? E todo mundo já domina um pouco do assunto, né? Então, a gente vai fazer meio que uma revisão e pontuar algumas observações importantes para a nossa anestesia. Bom, então, tá aqui. Então, assim, voltando na história, né? A gente meio que fala sobre anestesia inalatória, a gente não tem como falar sobre a história da anestesia, né? Então, praticamente elas nasceram juntas, né? Então, a primeira aparição pública de uma anestesia geral foi em 1846, né? Que ele utilizou o éter etílico, né? O William Thomas, que foi na Universidade de Massachusetts, em Boston. Então, foi utilizado para um paciente que precisava ser realizada uma extração dentária. Então, foi muito bem aceito, foi um sucesso, e a partir de então, começou-se a falar em anestesia geral, né, e o uso de anestesia inalatória. Bom, não tem como falar sobre anestesia inalatória e não falar sobre farmacologia dos anestésicos inalatórios. Bom, a farmacologia dos anestésicos inalatórios é um ponto do R1, né, do M1. Então, é uma outra aula, né, mas eu vou fazer um resumo e um apanhado para entender mais ou menos como é que funciona, tá bom? Para a gente poder falar sobre anestesia inalatória. Bom, então quando a gente fala em anestesia geral, né, que a anestesia inalatória é uma anestesia geral, a gente tem que pontuar algumas coisas. Então, como a gente fala do tripé da anestesia, né, assim, sucintamente falando, que é o quê? Que é a analgesia, né, que eu devo dar uma analgesia para o meu paciente. Eu tenho que ter um outro componente, que é a, a analgesia, a amnésia e o bloqueio neuromuscular. Então, assim, com esses três tripés, né, eu dando analgesia para inibir o simpático, né, então eu vou dar hipnose para o paciente não lembrar de nada, não ter memória no intraoperatório e também do início da anestesia, e o bloqueador neuromuscular, que eu quero que meu paciente tenha imobilidade, né, tanto na laringoscopia quanto no estímulo doloroso, no estímulo do bisturi, tá, da incisão cirúrgica. Então, quando a gente fala em imobilidade, né, a gente fala que ele é um componente espinhal, tá? E a analgesia, né, é meio controversa, ainda ninguém sabe ao certo, também pode ser que seja é um componente espinhal da minha anestesia, tá? Já a amnésia, né, que eu tenho, e a hipnose e a analgesia, é um estímulo supraespinhal, tá? Então, assim, é um componente supraespinhal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper e fazer alguma pergunta, tá? Então, assim, sobre as propriedades fisicoquímicas. Então, o que que a gente tem que... Eu só vou pontuar aqui alguns pontos que dessa aula do M1, que é de farmacologia dos anestésicos inalatórios, para vocês entenderem um pouco melhor ou recapitular, né, um pouco melhor. Então, deixa eu ver, acho que é outro slide, deixa eu só ver. É esse slide, eu trocado o slide, tá? Eu vou falar aqui, depois eu volto lá. Então, primeiramente, eu vou falar do coeficiente de partição sangue-gás, né? Então, o que que a gente tem que saber? Coeficiente de partição sangue-gás é a mesma coisa que o meu coeficiente de solubilidade, tá bom? Então, o coeficiente de solubilidade é o quanto que esse anestésico é solúvel no meu sangue, tá? Então, assim, quanto maior o coeficiente de solubilidade, tá? Quanto maior o coeficiente de solubilidade, o meu anestésico, mais lentamente eu vou atingir o meu estágio de equilíbrio, tá? Então, quando eu ligo lá o vaporizador e até esse medicamento passar pelo circuito, chegar no meu paciente e ele chegar lá no alvéolo pulmonar, tá? Então, assim, a velocidade com que ele passa do meu alvéolo pulmonar para o meu sangue, tá? É o coeficiente de solubilidade. Então, quanto maior o coeficiente de solubilidade,
menor ele passa do alvéolo pulmonar para o meu sangue, tá bom? Então, mais demorado vai ser a minha indução. Então, no caso, eu tenho como, por exemplo, né, o alotano. Então, assim, o malotano, se a gente for olhar, ele tem um maior coeficiente de solubilidade. Então, mais lentamente o meu paciente vai entrar em plano de Guedel. Depois eu vou falar isso mais para frente. Então, mais lentamente o meu paciente vai ser induzido, né? Então, em anestesia inalatória pura, que eu induzo, né, somente com gás anestésico, então eu vou ter uma demora para o início de ação. E quanto menor o coeficiente de solubilidade, mais rapidamente o fármaco, né, o anestésico inalatório, que é um líquido volátil, né, ele vai passar no vaporizador e ele vai conseguir chegar no meu alvéolo e ser transportado para o sangue mais rapidamente, tá? Então, mais rapidamente eu atinjo o meu equilíbrio e o meu paciente entra em plano de Guedel. Então, assim, de todos os gases, o desflurano é o que tem o menor coeficiente de solubilidade. Então, ele vai mais rapidamente atingir o meu plano anestésico. Se eu for comparar os outros tecidos, também eu posso ver que eles são diferentes. Então, assim, cada componente do meu corpo, né, do nosso organismo, cada tecido ele vai ter um coeficiente de partição diferente, tá? Então, a gente pode ver que o da gordura, ele tem uma maior lipossolubilidade. Então, o meu anestésico, ele fica, né, no determinado momento, ele vai sendo acumulado no meu tecido adiposo. Então, é basicamente isso. Alguma dúvida até aqui? Bom, então o que acontece? Em relação ao ponto de ebulição também, a gente pode ver ali, ó, que o alotano, o isoflurano e o sevoflurano, ele tem um ponto de ebulição maior, tá? E o desflurano, ele tem um ponto de ebulição menor, tá bom? Então, em relação a isso. E também é importante, né, quando a gente vai induzir uma anestesia, o odor do meu anestésico, tá? Então, a gente vai ver ali que o desflurano, ele é bem, tem um odor bem forte, então ele não é tão aceitável assim, entendeu? Mas o sevoflurano, ele já é mais aceitável, e o alotano também. Então, na minha indução, principalmente em pediatria, eu tenho preferência pelo sevoflurano, tá bom? Muito bem. Então, em relação ao mecanismo de ação, tá? Então, assim, a gente tem a gente tem mais de quase 200 anos aí de início da anestesia inalatória. Então, no início, né, acreditava-se que o coeficiente de lipossolubilidade, que é diferente agora, que é o quanto o meu fármaco é solúvel no, na membrana bilipídica, acreditava-se que quanto maior o coeficiente de solubilidade, mais o meu anestésico ele dava o meu estado de anestesia, entendeu? Então essa teoria se perdurou por longos anos até que eles viram que não era bem assim, que tinha alguns anestésicos que não eram tão lipossolúveis e eles causavam maior estado de anestesia do que os outros anestésicos. E também acreditava-se que o mecanismo de ação dos anestésicos inalatórios era o seguinte: o meu anestésico, ele penetrava a membrana bilipídica, ele fazia uma expansão da membrana e ele, nesse momento, impedia, né, o meu impulso e aí ele bloqueava e aí o meu paciente entrava em estado anestésico, tá bom? E aí depois foram descobrindo que não era bem assim, que, na verdade, o mecanismo de ação estava ligado à inibição de enzimas solúveis, tá? Então, chegou-se à conclusão, né, que foi um estudo que foi publicado, o primeiro estudo que falava sobre isso, ele demonstrou que, né, a inibição, né, da enzima luciferase. Então, essa enzima luciferase nada mais é uma enzima que cataboliza as reações lá de oxidação da membrana que vai propagar um impulso. Então, assim, o que que ele causava? Ele, na verdade, causa, né,
a liberação, um aumento da liberação da GABA, né? Outros estudos demonstraram isso que eu vou explicar mais na frente. Basicamente isso. Então, assim, quais são os meus sítios de ação? Basicamente são as proteínas, né? Então, são sítios de ligações anfifílicos, né? Então, esse sítio de ações anfifílicos, que são, na verdade, canais iônicos, né? Que são receptores dos canais iônicos, ele vai causar o quê? Uma alteração na conformação da ligação proteica e vai impedir o impulso, tá bom? E aí eu tenho esse potencial de ação, né? O meu potencial de ação no sistema nervoso central. Então, ele vai ocasionar uma redução da amplitude, né, do meu potencial de ação, basicamente por inibir os canais de sódio, isso no sistema nervoso central. Já no meu sistema cardiovascular, eu tenho uma redução da amplitude e da duração desse impulso. Então, basicamente, também por uma inibição, porém agora dos canais de cálcio e potássio. Muito bem. Então, o que que eu tenho na prática, né? Na prática, na verdade, o que que eu vou ter lá na minha placa motora ou na minha sinapse, né? Eu digo, na minha sinapse, entre dois neurônios. Eu vou ter um aumento, né, da liberação de neurotransmissores inibitórios, que no caso é o GABA e a glicina. Então, eu aumentando esses neurotransmissores inibitórios, além disso, né, dele fazer essa inibição por aumento da produção, ele também vai inibir, aumentando o efeito do receptor GABA-A e do receptor glicinérgico. Então, ele vai atuar nessas duas linhas e vai, os dois juntos, inibir o meu impulso, tá bom? A mesma coisa ocorre, o contrário ocorre no meu lado excitatório, tá? Então, que ele vai fazer? Ele vai inibir os meus neurotransmissores excitatórios, vai diminuir a liberação de glutamato e acetilcolina, né? E também vai diminuir o efeito no receptor do NMDA e da acetilcolina, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Bom, um outro mecanismo que também ocorre com meus anestésicos, então, assim, o anestésico inalatório, ele tem vários mecanismos de ações que foram levantadas várias hipóteses diagnósticas. E um outro mecanismo que ele faz é uma alteração de LPT, tá? Então, o que é nada mais é que ele vai causar uma alteração na ritmicidade, né? Ele vai impedir a coerência entre os neurotransmissores. Então, ele vai deixar eles meio que bobos e eles não vão conseguir fazer uma sinapse entre si. Então, isso vai levar a um estado de anestesia, tá bom? Assim como os canais de HCN também, os canais de K2P e os receptores GABA-A extrasinápticos. Então, assim, eles têm efeito não só no sistema nervoso central, né, como nos receptores GABAérgicos extrasinápticos. Muito bem. Então, em relação, né, ao efeito dos meus anestésicos inalatórios no sistema cardiovascular. Principalmente no miocárdio, eu vou ter o quê? Eu vou ter um inotropismo negativo, ou seja, ele vai diminuir, né, a excitação do meu miocárdio, ele vai causar um inotropismo negativo, tá bom? Então, assim, através de um acoplamento da excitação. E além disso, ele pode também causar, né, através do sistema de condução, predispor à arritmia, né? Então, principalmente, o principal anestésico relacionado à arritmia é o valotano, tá bom? Então, a alotano, que é o principal anestésico inalatório relacionado com as arritmias. Ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o potencial de ação, tá? Nessas fibras. E na vasculatura, tá? Então, na vasculatura, no sistema cardiovascular, eu tenho o quê? Uma vasodilatação, tá? Através de uma vasorregulação direta e indireta. Muito bem. Eu vou comentar um pouquinho sobre a CAM. O que é a CAM? Concentração alveolar mínima. É a quantidade de anestésico necessária, né, para eu ter o quê? Para eu inibir em 50%, né, a imobilidade ao ato
ao ato Rodrigo, doloroso. Oi. Rodrigo, deixa só volta um pouco na parte cardiovascular, por favor. Só queria fazer só uma enxugada aqui, né? Uhum. Então, a alteração no sistema cardiovascular, ela é dose dependente, tá? Então, a Sim, alteração de verdade. pressão arterial, ela é dose dependente, né? E também ela causa uma redução da resistência vascular sistêmica, né? Além da inibição de contratilidade cardíaca, certo? E lembrar também que o desflurano e o óxido, Nitroso? o protóxido, é isso, ele também causa um aumento da atividade simpática, tá? Então, você vai ter um possível aumento também, às vezes, da pressão arterial, né? No caso do óxido nitroso, tá? Uhum. Tá? E em relação à epinefrina, que a gente usa bastante, o óxido nitroso também aumenta o risco de ter arritmia. O alotano, raramente a gente usa, né, agora. No HSPM, nem óxido nitroso a gente tem mais. Mas os dois são arritmogênicos ao uso da epinefrina, tá bom? Tá. Ele sensibiliza, né, os Isso, receptores ao acho que uso é de legal. energia. É Isso. bom você ter falado isso daí. Pronto, pode continuar. Tá bom. Bom, então, o que que é? Voltando aqui, né, esse gráfico, assim, só para vocês entenderem um pouco melhor do que como é que funciona, é em relação sobre a concentração alveolar mínima. Então, é a quantidade de anestésico inalatório necessário para diminuir em 50%, né, a minha imobilidade durante o ato doloroso, seja ele na minha laringoscopia ou na minha incisão cirúrgica. Tá? Então, assim, por exemplo, a CAM do sevoflurano é de 2%. Então, assim, quando eu tiver com uma CAM de 2, eu usando o meu anestésico inalatório puro, sem opioide, sem nenhum hipnótico, eu tenho certeza que 50% dos meus pacientes não vão ter nenhuma imobilidade durante a minha incisão ou durante a minha laringoscopia. Então, o que que eu faço? Tem o conceito de CAM expandida, que nada mais é que mais ou menos 33% a mais da minha CAM, que eu vou ter um DE, né, que fala de 90%. Então, assim, 90% dos meus pacientes não vão ter imobilidade, né, durante a minha manobra dolorosa, seja ela a incisão cirúrgica ou a laringoscopia. Só que, para mim ter esse efeito de mobilidade, né, eu já vou ter tido meu efeito de amnésia e de inconsciência. Então, para mim, eu ter o meu efeito de amnésia é mais ou menos 25% da cama, ou seja, um quarto da minha dose, né, necessária para o meu paciente não ter memória, ele não lembrar durante todo aquele ato. Então, assim, não é porque meu paciente mexeu que ele vai ter memória, porque, teoricamente, ele já vai ter com essa dose, né, hipnose. A mesma coisa em consciência, tá? E em relação, quando eu tenho o meu ato quando eu uso a minha CAM expandida, eu abranjo também, mais ou menos, a minha resposta autonômica. Então, assim, meu paciente não vai ter taquicardia e nem hipertensão durante a incisão cirúrgica, durante o ato do procedimento cirúrgico. Então, a mesma coisa, né? Se eu estou com meu paciente, ele está anestesiado, não tem mobilidade, ele começa a ter um ataque cardíaco e um aumento da pressão arterial, não é porque eu estou tendo esses efeitos, que é um efeito autonômico, que o meu paciente vai ter imobilidade ou consciência no intraoperatório, tá bom? Então, eu posso aumentar um pouco a dose da CAM, lembrando que, ao chegar, quanto maior eu aumento a CAM, maior a toxicidade que eu vou ter do meu anestésico inalatório. Então, assim, como o efeito cardiovascular inotrópico ele é dose dependente, né? Então, eu vou fazer meu paciente tenha hipotensão, meu paciente tenha bradicardia, e sem contar também depois que eu vou explicar para vocês sobre os metabólicos, né, e os efeitos dele no nosso organismo. Muito bem. Então, assim, como eu expliquei para vocês naquele outro slide, né? Então, para mim ter o meu efeito de sedação e amnésia, eu vou ter o meu bloqueio ali na minha parte do meu supraespinhal, né? Ali no hipocampo,
no neocórtex, e conforme eu vou aumentando, né, a minha dose do meu anestésico, eu vou aumentando a profundidade da minha anestesia, eu vou chegando mais próximo do meu estágio de Guedel, eu vou, né, aumentando e vou levando meu paciente à imobilidade. Então, quando eu tenho o efeito de imobilidade, eu já estou ali, o meu anestésico já já vai ter conseguido chegar na minha medula, entendeu? Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Não, né? Muito bem. Então, agora é sobre a avaliação clínica do nível de anestesia. Bom, eu vou explicar aqui basicamente esse slide, ele é um pouco complexo, tá, doutora? Se for faltando alguma coisa, você me complemente, por favor. Bom, então quando eu tenho meu estágio de planos de Guedel, ele foi, né, graças ao avanço do estudo dos meus anestésicos, ele é dado como se fosse uma anestesia inalatória pura, ou seja, sem utilizar opioides, sem utilizar hipnóticos, ou seja, uma indução anestésica inalatória pura, assim como a minha manutenção. Então, quando eu tenho, né, eu vou induzir a minha anestesia, basicamente a gente utiliza mais em pediatria, então eu tenho o quê? Eu tenho todos os estágios, né, de Guedel, os planos de Guedel. Então, o que que eu faço? Eu tenho um paciente anestesiado, né, quando eu estou ali no estágio 3, tá? E no plano 3. Então, eu estou no estágio 3 e plano 3 que eu vou estar meu paciente em plano de Guedel. Então, quando a gente fala plano de Guedel, quando o paciente está no estágio 1, não é plano, né? Porque o estágio 1, 2 e 3. A partir do estágio 3 que eu tenho os planos de Guedel 1, 2, 3 e 4. Muito bem. Então, em relação a isso, quando a gente fala da nossa respiração, no estágio 1 da anestesia, a gente vai ter ali, o paciente vai ficar, ele vai começar a ficar agitado, né, no início da minha anestesia. No estágio 1, ele começa a ficar com essa agitação, ele começa a ter um aumento da frequência respiratória. Quando eu saio do estágio 1 para o estágio 2, eu tenho uma início da diminuição, né, da minha frequência respiratória. Quando ele entra em estágio 3, né, de Guedel, ele já começa a ter um início do bloqueio da musculatura do intercostal. Então, meu paciente começa a ter mais uma respiração abdominal. Uma respiração abdominal diafragmática. Então, em relação a isso, nós podemos observar que quando o paciente chega em estágio 3 de Guedel, ele vai ter uma respiração abdominal. Então, o paciente vai fazer aquele esforço respiratório. E se eu continuar aprofundando a minha anestesia, eu vou ter uma paralisia do meu diafragma e o meu paciente vai entrar em apneia, que é o estágio 4. Tá? Então, isso em relação à parte respiratória. Do movimento ocular, né, a gente tem ali no estágio 1, o movimento ocular do meu paciente é normal, tá bom? No estágio 2 em diante, eu começo a ter uma alteração, tá? Então, assim, o meu paciente, ele vai começar a virar com o olho para cima e para lateral, tá? E quando eu entro em estágio 3, ele fica para baixo e para a esquerda, tá bom? Essa parte é meio complexa, mas, assim, quando o meu paciente entra em estágio 3 de Gledel, ele vai centralizar, então ele vai ficar com o globo ocular centralizado. Então, a gente pode verificar isso, né, em pediatria, quando a gente faz uma nossa anestesia, indução da nossa anestesia inalatória pura. A mesma coisa é em relação à pupila, tá bom? Então, em relação à pupila, eu vou ter o mesmo, né, basicamente ele está relacionado com o movimento ocular. Então, ali eu tenho a minha pupila, né, no estágio 1, a minha pupila está normal. Conforme eu vou aumentando do 1 para o 2, a minha pupila vai dilatando, tá? E quando eu entro em estágio 3 novamente, a minha pupila começa a ficar miótica, e se eu for aprofundando muito o plano, ela fica novamente midriática. Isso daqui sem utilização de opioide, porque se a gente utiliza opioide, vai ficar com a pupila puntiforme e a gente perde esse parâmetro.
Bom, então é basicamente isso que a gente tem que saber dessa parte dos planos de Guedel. Técnicas de administração. Tá? Em relação à técnica de administração, a gente tem vários sistemas, né? Então, a gente tem o sistema aberto, tem o sistema fechado, tem o sistema valvulado e o sistema valvulado. Assim como eu tenho alto fluxo de gás fresco e tenho baixo fluxo de gás fresco. Então, em relação a isso, a gente consegue controlar. Tá? O anestesista consegue controlar essa parte. Bom, então, assim, basicamente, é utilizado em pediatria, né? Eu vou só fazer um resumo aqui para a gente entender um pouco melhor sobre o sistema de Mappson. Tá? O sistema de Mappson ele vai de A até o F, porém, os que a gente mais utiliza na prática clínica é o A e o D, que eu vou explicar aqui na frente. Tá? Então, no sistema de Mappson, eu tenho o quê? Eu tenho um fluxo de gás fresco, tá? Além disso, eu tenho um volume minuto, tá bom? Eu consigo controlar esse volume minuto. O modo ventilatório também, tá? Assim como o volume corrente. Um outro parâmetro que a gente utiliza também é a frequência respiratória e a relação inspiração-expiração. A duração da pausa expiratória, tá bom? A frequência do pico de fluxo inspiratório, o volume do tubo e do meu reservatório, tá? O volume da bolsa reservatória, também eu posso utilizar em pediatria, depende da idade da criança, eu vou utilizar o meu balão. E a ventilação sob máscara ou tubo traqueal, tá? Então, assim, eu posso deixar o meu paciente colocar uma máscara, ou eu posso, meu paciente ser entubado e ele ficar em ventilação espontânea. E beleza. Bom, então, o que que acontece? Quando eu tenho uma aflição má, né? Então, uma aflição má, ele é mais indicado quando o paciente está em respiração espontânea, tá bom? Por quê? Se a gente vem aqui o nosso fluxo de ar está bem aqui. Então, o fluxo de ar fresco vai entrar aqui, tá? Então, quando o fluxo de ar fresco entra aqui, na primeira inspiração, eu voltei aqui no meu alvéolo pulmonar, né? Então, 100% do meu gás inalatório, no caso, por exemplo, sevoflurano, o ar e o oxigênio, tá? Então, ele vai estar basicamente aqui na mesma concentração. Na segunda expiração, quando eu venho, o meu paciente já vai ter exalado CO2. Então, aqui, eu já vou ter o quê? Eu já vou ter o meu CO2, o meu gás inalado, né? O oxigênio e o ar. Então, o que que acontece? Eu vou ter um menor espaço, né? Onde o CO2 ele vai percorrer, porque ele vai ser... A minha válvula expiratória vai estar bem aqui. Então, numa anestesia, onde eu tenho um paciente com ventilação espontânea, então é melhor a gente ficar ali, tá bom? Com uma aflição A. Já uma aflição D é o contrário. O meu fluxo de ar fresco ele vai estar mais próximo do paciente, não vai estar próximo do anestesista. Então, quando uma aflição A ou A, ele fica mais perto do anestesista, o fluxo de ar, e uma aflição D, ele fica mais perto do paciente, tá bom? Então, assim, quando eu tenho o meu paciente em ventilação controlada, é melhor eu deixar o meu paciente numa pressão D, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Eu tenho. Bonitinha, doutora. Quem está fazendo? A doutora Amanda ou é a doutora... Amanda. Ah, tá. Pode perguntar, amiga. Não, é que eu fico na dúvida. Eu vi que você falou que é por causa do CO2, Uhum. mas por que quando ele está na controlada, eu tenho que deixar o CO2 pode ficar, o fluxo de CO2 pode ficar maior para ele reinalar? Então, Entendeu essa uma parte... pergunta? Não, entendi. Essa parte é meio complexa também. Eu fiquei meio na dúvida também em relação a isso, mas assim, eu cheguei à conclusão que, não sei se isso está certo, que quando a ventilação é controlada, né, então assim, eu estou controlando a minha frequência respiratória. Então eu sei a quantidade de fluxo que está entrando aqui, e o que o meu paciente está exalando, ele não consegue reinalar, entendeu?
porque eu consigo controlar a minha frequência respiratória. Não sei se é isso, a doutora Amanda pode complementar e a doutora Natália também. A Amandinha não tá, sou eu que estou rabiscando. Ah, é você. Ah! Mas aqui tem iPhone de Natália e Amanda. Então, Quem que é a A Natália? doutora, ela entrou a com Natália sou eu mesmo, é que eu entrei com o da Amanda também. Nossa, você quis dar 2 vezes a aula, tá 2 vezes na aula. Viu? Tô super presente aqui. Né? Porque se der problema num, eu tô no outro, assim, 100%. Eu não entendi a sua pergunta, Jenny. Qual que foi a sua pergunta? É assim, doutora, para mim não faz. Eu entendo o que é má pressão A, o que é má pressão D. O que eu não entendo, qual que é o sentido de você deixar um para espontânea e um, por que quando a gente faz má pressão, o má pressão A tem que ser para espontânea e má pressão D para controlada? Na verdade, não é que é o melhor. No MAPleson D, você consegue ter um controle de fluxo, de volume, com o fluxo. Já no MAPleson A, é muito difícil de você controlar esse volume com o fluxo, por isso que ele é utilizado para espontâneo. Porque você vai controlar o volume do balão através do fluxo. E para você manter um volume adequado no balão, você vai ter que dar muito fluxo, por conta da saída de oxigênio dos gases inalados ser próxima do paciente. Então, você acaba, por conta do fluxo ser muito alto, você não tem facilidade de calcular. Então, por isso que opta por uma ventilação espontânea. Numa pressão D, você vai usar mais ou menos um fluxo que dê 1 ou 2 vezes o volume minuto do paciente na hora de ventilar. Já numa pressão A, você não consegue calcular o quanto que você tem que dar em relação ao volume minuto do paciente. No espontâneo, você coloca um fluxo igual ao volume minuto do paciente. Então, você vai calcular para dar um volume de balão semelhante ao peso do paciente. Um fluxo mais ou menos de 80 ml quilo minuto, mais ou menos assim. Numa pressão D, você dá 2 a 3 vezes mais ou menos do paciente. Para uma pressão A, se você for tentar ventilar na mão, você tem que dar um fluxo muito alto. Então, você acaba conseguindo eliminar melhor o CO2 numa pressão A, mas você acaba perdendo um pouco da segurança do volume que você está dando para o paciente. Eu não sei te explicar melhor, eu posso dar uma olhadinha enquanto o Rodrigo te fala, para ver se eu consigo ser mais clara nisso. Mas é basicamente o cálculo de fluxo que você vai ter que fazer. Que no ar você não consegue. Porque você vai acabar dando muito anestésico inalatório se você usar... Você vai poluir muito o ambiente. Então, tá? Eu acabo usando, a gente usa muito esse sistema que a gente usa, né, o apelido de baraca, né? O pessoal usa mais em relação à anestesia pediátrica, né? Hoje em dia a gente usa pouco baraca, porque os nossos ventiladores conseguem ventilar a criança, né? Antigamente, os ventiladores mais antigos, eles eram mais difíceis de o volume que você ia dar, mesmo você trocando o Foley, porque o Takaoka, o HB, você tinha que trocar o Foley, colocar um Foley pediátrico. Mesmo assim, você às vezes tinha dificuldade de ventilar. Então, a gente optava por ventilar na mão e usava uma pressão D. Hoje em dia, se eu vou usar o baraca para induzir, se o ventilador está muito longe, eu acho mais fácil já puxar o baraca, porque aí eu consigo manipular melhor. Na indução, eu uso uma pressão D, e na hora que eu vou extubar a criança, eu começo com uma pressão D, quando ela entra em espontâneo, eu passo para uma pressão A, justamente para tentar diminuir o espaço morto e fazer ele reter menos CO2, tá? Só uma dica. E eu escrevi ali, não sei se vocês perceberam a colinha, né? Uma pressão A, a entrada do fluxo dos gases frescos fica próximo do anestesista, né? E uma pressão D fica perto do doente. Não sei, Rodrigo, você vai mostrar os outros mapas ou só vai mostrar o A e o D? Não, eu vou mostrar o A e o D. Não, se você puder...
Não, eu só quero assinalar um outro Mapleson que é Fica, legal. eu vou colocar aqui no slide. Isso, Aqui, eu ó. queria que vocês prestassem atenção. Cadê o Mapleson C? O Mapleson C. Existem lugares que têm esse tipo de Mapleson. Eu, quando fiz residência, a gente usava esse para induzir o paciente. É parecido com esse, né? Você tem meio que um T de plástico, onde uma entrada você conecta na máscara facial. A outra entrada é uma válvula que você regula o quanto que você consegue passar de gás, né? Então, se você deixar ela totalmente fechada, o volume que você tem no balão, você vai mandar tudo para o pulmão do paciente. Se você deixa ela parcialmente aberta, você ventila, né? E quando começa a aumentar a resistência, ele escapa por essa válvula. E tem a entrada do fluxo de gases frescos. Esse tipo de dispositivo é com esse balão mole, parece um ambu, né? Mas não é o ambu, porque o ambu, o oxigênio entra pela bolsa, né? Pelo balão, mas ele tem essa ideia de ter uma válvula próxima da saída do paciente que você regula a pressão para sair, o fluxo por ali, e ele é muito bom, esse tipo de dispositivo, para situações de emergência. Seu ventilador parou de funcionar, você consegue ventilar, não precisa usar a borrachinha, né? Ou você teve um tórax rígido, ou um broncoespasmo, está com dificuldade de ventilar. Esse dispositivo é muito interessante, porque você consegue controlar a pressão sem causar um barotrauma, né? E é mais fácil de você manipular do que o aparelho do ventilador, que cai, né? Tem aquelas traqueias compridas e tal. É só para facilitar. Infelizmente, a gente não tem lá no hospital, mas tem outros lugares que existe esse tipo de dispositivo e é o Mapleson C. Não sei se você já viu. Isso que eu queria só assinalar o Mapleson C, tá? Os outros dispositivos, eu confesso que eu não vi, tá bom? Uhum. Tá ótimo. Obrigado, Certo? doutor. Mas, Jennifer, eu quero depois ver melhor para te explicar com mais clareza, tá bom? Tá bom, Aí a doutora, gente conversa. obrigada. Tá bom. Tá, então, voltando, né? Então, esse daqui é o sistema aberto avalvulado ou vai e vem, que é o nosso mais conhecido como Baraca. E também tem o sistema circular valvulado, né? Fechado ou semi-fechado. Então, no caso, esse dispositivo, ele tem aqui uma válvula, tá bom? Então, essa válvula, ele tem um escape, né? Aqui, no caso, a válvula PL, tem um escape. Então, assim, com esse circuito, eu tenho menos escape e menos reabsorção de CO2 do meu circuito, porque o meu CO2 que é exalado, ele vai passar no meu absorvedor de CO2, né? Então, ele vai retirar esse CO2. Então, ele vai retirar também as substâncias tóxicas, então eu tenho o quê? Um sistema que vai poluir menos o meio ambiente. Além disso, eu posso conseguir usar um fluxo de gás fresco baixo, né? Porque esses gases, eles são reinalados, tá bom? Esses gases são reinalados, e aí quando ele passa aqui, desculpa, quando ele passa no meu quando ele passa aqui no meu condensador, eu vou ter uma liberação menor, então ele consegue economizar meu anestésico também. Então, por isso que o meu circuito fechado, ele é melhor. Não é que ele é melhor, ele é o mais utilizado, né, para anestesia adulta. Muito bem. Então, assim, eu posso utilizar, né, baixo fluxo quando o meu fluxo é considerado baixo, quando o fluxo de gás fresco, né, o ar, o oxigênio e o meu gás, ele é menor do que 1,1 litro por minuto. Quando eu posso considerar um fluxo médio, um fluxo mínimo, quando eu tenho um fluxo de gás fresco menor que 0,5 litros por minuto, tá bom? E o meu fluxo basal é quando o meu fluxo de gás frescos é igual à captação de gases. Então, quando ele fica em equilíbrio. Em relação também à captação de O2, né? Então, a captação dos meus gases, né? Tanto do oxigênio, do óxido nitroso e do halogenado, eu tenho uma fórmula, né? Que eu utilizo para fazer esse cálculo dessa captação, tá bom? Em relação, então, às indicações e contraindicações da anestesia inalatória. Então, em relação às indicações,
né? Então, assim, não tem nenhum certo nem errado, mas a gente usa muito em pediatria, né? Principalmente em crianças menores ali de 12 anos, desculpa, crianças menores de 8, 9 anos, que é mais difícil, né? A criança deixar você pegar um acesso venoso. Então, a gente induz a nossa anestesia com gás inalatório e, posteriormente, pega um acesso venoso periférico. Além disso, também, eu tenho uma facilidade na variação da profundidade da minha anestesia. Então, se eu conheço a farmacologia do meu anestésico, eu sei todos os mecanismos para que eu faça rapidamente aprofundar meu plano anestésico ou superficializar, eu consigo, por exemplo, quando meu paciente, durante a minha anestesia, ele começa a se mexer, por exemplo, ou ele começa a ter um reflexo autonômico, começa a aumentar a frequência cardíaca, aumenta a minha pressão arterial. Então, se eu conhecer a farmacologia e o mecanismo ao qual eu consigo aumentar lá no meu sítio, né, efetor, a concentração do meu gás anestésico, eu rapidamente consigo aprofundar o meu plano de Guedel. Tá? Eu aumento o fluxo de gás, eu aumento a concentração no meu condensador. Então, tudo isso, né, eu vou conseguir chegar, eu vou fazer com que o meu anestésico entre em equilíbrio com o meu sítio efetor mais rapidamente, tá bom? E a previsibilidade. Então, assim, quando eu vou fazer uma anestesia inalatória, eu vou usar o sevoflurano, eu sei que rapidamente a paciente vai ser induzida, né? A velocidade de indução vai ser maior. E também quando eu associo, né, um outro anestésico não anatório, como no caso o óxido nitroso, eu consigo ter o efeito do segundo gás. Então, com isso também eu diminuo, né, o meu tempo de indução, porque eu potencializo, né, ali no meu alvéolo pulmonar a, a pressão do meu gás ali no alvéolo pulmonar. E a facilidade de monitorização também. Então, assim, eu consigo, previsível, né? Eu sei se eu aumentar demais, eu vou fazer uma bradicardia, uma cardiodepressão. Então, além disso, também eu posso diminuir a minha pressão arterial. Então, a gente, somando tudo isso, a gente consegue ver, né, que a anestesia inalatória ela é muito boa em relação a isso. Bom, em relação às complicações, tá? Então, a gente olhando assim, a gente sabe, né, que de cara uma contraindicação absoluta é a hipertermia maligna, né? Então, o que é hipertermia maligna? Nada mais é do que uma síndrome farmacogenética. Então, uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que eu vou apresentar. Então, o meu paciente, eu posso prever isso. Se meu paciente tem uma história familiar, tem que ser um grau de parentesco de primeiro grau, de uma história prévia de hipertermia maligna, então eu já contraindico, porque o meu paciente ele pode carregar o gene, que é o gene RYR1, que é responsável por desenvolver essa síndrome da hipertermia maligna. Tem alguns testes, né, que são feitos, eu acho que são poucos serviços que fazem esse teste, que é um teste da contratura muscular do halotano. Então, faz uma biópsia do músculo e no laboratório eles fazem esse teste, aí ele consegue ver se o paciente é suscetível ou não, consegue prever, né? E também tem um teste farmacogenético, então ele vai estudar o genoma do paciente e vai ver se ele carrega esse gene RYR1. Então, assim, quando meu paciente desenvolve hipertermia maligna, eu tenho o quê? Eu tenho alguns sinais e sintomas, que é a palidez, a rigidez muscular, né? Então, meu paciente vai ficar duro, o cirurgião vai reclamar do relaxamento muscular, você vai fazer mais relaxante, meu paciente vai continuar duro e o cirurgião vai continuar reclamando. Então, além disso, no monitor, você vai ver que o paciente vai começar a fazer uma taquicardia sem nenhuma explicação, tá? Então, vai estar com trisma, ele vai estar com a rigidez no masseter, então o paciente vai estar com trisma bem acentuado. Além disso, pode também levar a algumas arritmias e instabilidade hemodinâmica. E a gente consegue observar na capnografia um aumento abrupto, né, do meu CO2. Então, você vai ver que a minha capnometria vai estar aumentando. Então, assim, o que eu posso fazer para reverter tudo isso, né? A gente utiliza... A primeira coisa que você tem que fazer é parar,
né, de fornecer o anestésico inalatório ou bloqueador despolarizante, que no caso é a succinilcolina, tá bom? Então, se eu tiver utilizado um desses anestésicos, imediatamente eu tenho que parar, né? Eu tenho que desligar ali o gás, e aí eu vou começar a fazer as medidas, né, de resfriamento, vou usar o dantrolene, tem que ter o dantrolene, né? É obrigatório isso. Alguém tá falando alguma coisa? Eu até fui verificar lá no HSPM se nós tínhamos esse dantrolene. Aí, assim, tinha 2 frascos de dantrolene lá no centro cirúrgico. Eu até falei com a enfermeira e ela falou comigo que ia verificar se lá embaixo, na farmácia central, tinha mais dantrolene. Mas parece que foi me falado que não tinha e que talvez se precisasse conseguiria não sei na onde. Então ficou uma história meio que eu não sei se nós temos um estoque de dantrolene suficiente para a gente conseguir reverter a nossa hipertermia maligna, né? Se nós formos ter no nosso hospital um caso desse. Bom, então é basicamente isso, tá? Então a hipertermia maligna vai aumentar um estado de hipermetabólise, rabdomiólise, vai aumentar o aumento da mioglobina, que vai levar a uma insuficiência renal, tá bom? Vai ter um aumento de CKMB, um aumento do potássio, que vai levar a arritmia, e eu posso ter uma parada cardiorrespiratória. Então, as medidas têm que ser tomadas. Então, essa é a principal complicação que eu posso ter e contraindicação da minha anestesia inalatória. Uma outra contraindicação que eu tenho é que, assim, no caso do óxido nitroso, tá bom? Então, quando eu uso o óxido nitroso, ele é um gás que ele causa a expansão de alguns compartimentos aéreos do meu organismo. Então, ele vai fazer distensão de alças abdominais, o NO2 também vai fazer lá na minha orelha interna, ele vai aumentar ali também a pressão do meu ouvido interno. Então, a gente consegue prever que algumas cirurgias a gente contraindica o uso do óxido nitroso. Então, assim, cirurgias da orelha interna, né, do meu ouvido externo, a gente consegue prever que nós não deveremos usar esse tipo de anestésico. Além disso, também, em cirurgias abdominais, que eu utilizo por vídeo. Então, cirurgias por vídeo, laparoscopia, a gente também não utiliza o óxido nitroso, tá bom? Muito bem. Em relação à toxicidade, tá? Então, a toxicidade, a gente tem efeitos sistêmicos, tá? Então, os efeitos sistêmicos que a gente tem é uma inibição da metionina e da sintetase pelo óxido nitroso, né, que vai levar no caso, a hipertermia maligna, tá bom? Em relação ao absorvedor de CO2, então, é obrigatório ter um absorvedor de CO2, porque o que acontece? A produção de óxido, os gases, eles produzem óxido, o gás carbônico, tá bom? Quer dizer, o óxido carbônico, que vai levar, né, meu paciente a um estado de hipóxia. Tenho também a produção do composto A, que eu vou explicar mais na frente. Em relação à biotransformação, então, esses fármacos, eles sofrem biotransformação no nosso organismo, se transformam em substâncias que podem levar à hepatotoxicidade e à nefrotoxicidade, tá bom? No caso do composto A, ele é produzido pelo sevoflurano, então, que eu vou explicar para vocês mais na frente. Bom, então, em relação ao óxido nitroso e a metionina sintetase. Então, o óxido nitroso, ele vai inibir, né, a produção, ele vai inibir a síntese de metionina, tá? E isso vai levar a uma metilação e síntese de DNA e proteína na adrenalina. Além disso, ele vai ter também um acúmulo de tetrahidrofolato. Vai ter uma diminuição, desculpa, do tetrahidrofolato por uma inibição da síntese de tiamina no DNA, tá bom? Então, eu vou ter o quê? Uma redução, né, da metionina e do tetrahidrofolato, ou seja, meu paciente se eu deixar o meu paciente por muito tempo, né, sobre essa anestesia inalatória, o paciente pode ter, então, alteração da cianocobalamina, que é a vitamina B12, e do folato, tá bom? Então, a metionina da cianocobalamina
e o tetraidrofolato, diminuição da produção do folato. Então, eu vou ter uma anemia megaloblástica, né, devido a isso, tá bom? Mas a gente vai perceber que, na verdade, né, as nossas anestesias duram no máximo, sei lá, 12 horas. Então, se meu paciente fizer uma cirurgia esporadicamente, né, eu não vou ter esse efeito a longo prazo. E nós também, anestesistas, né, a gente vai estar em contato com esses gases, mas a quantidade que a gente vai entrar em contato com esses gases, que são a poluição do ambiente cirúrgico, é muito pequena. Então, eu vou explicar aí na frente também que não vai ter efeito a longo prazo, no caso dos anestesistas. Aqui, no caso, de 2 a 24 horas de exposição, eu vou ter alterações megaloblásticas, tá bom? De 4 a 6 dias de exposição, eu posso ter agranulocitose. Então, estava até levantando as hipóteses de utilizar os anestésicos inalatórios, né? No caso da medicina intensiva, né, nos pacientes de COVID. Então, a gente ficar 4 a 6 dias utilizando, eu vou ter efeitos, né, na minha medula. Então, o paciente vai desenvolver uma granulocitose, mas ele se recupera após acessar a exposição. Em uma semana, eu vou colher o exame, vou fazer ali a minha plaquinha cromatográfica e vou ver que vai estar normal. Oi? Bom, em relação à exposição ambiental, para ter um efeito, né, no sistema neurológico e uma deficiência de vitamina B12, ou seja, uma anemia megaloblástica, tem que ser uma exposição ambiental maior do que 450 partes por milhão. Então, nós anestesistas, a gente nunca vai chegar nessa exposição, tá? Se você estiver utilizando ali um carro absorvedor e tudo mais, você não vai conseguir inalar, ser exposto a essa quantidade e você não vai sofrer as consequências disso a longo prazo. Então, teoricamente, nós estamos seguros. Teoricamente, né? Não sei, o doutor pode falar mais isso, mas... Em relação... Vamos acreditar nisso, né? Vamos acreditar nisso. Vamos acreditar, doutora. Em relação à produção de CO, de dióxido carbônico, tá bom? No absorvedor de CO2. O que acontece? Eu vou ter a produção disso se eu tiver a minha cal sodada ou cal baritrada, se elas estiverem basicamente seca. Então, assim, se eu tiver um aumento da temperatura, né, vai ficar mais ressecado isso daí. Então, vai favorecer a produção de óxido carbônico, tá bom? Geralmente, eles falam que a síndrome da segunda-feira, uma coisa assim, né, doutora? Que seria basicamente o seguinte. Que não troca a cal, né? Na verdade, é o seguinte, por exemplo, durante a semana inteira ficou utilizando, Usou né, bastante. o aparelho de anestesia, e aí na sexta-feira você vai lá 6 horas e 45 minutos, a sua última anestesia do dia, você tá louco para ir embora, e aí você entubou o paciente e deixa ele no catéter. Aí você vai levar o seu paciente para RPA e sai correndo. E aí você esquece o seu aparelho de anestesia ligado. Aí fica o final de semana inteiro lá, né, liberando oxigênio, gás no meu circuito. E esse gás ele vai ressecando a minha cal sodada, entendeu? Então, na minha primeira anestesia do dia, na segunda-feira, na hora que eu faço a minha anestesia geral, o meu primeiro paciente ele vai sofrer as consequências disso, ou seja, ele vai ter uma produção de óxido carbônico, produção de formaldeído e metanol, e pode levar o meu paciente a uma hipoxemia. Então, é muito importante, né, a nossa oximetria de pulso nesse momento. Basicamente isso. Em relação à produção do composto A, tá bom? Então, muito se falou sobre o composto A, que o composto A é nefrotóxico. Por quê? Quando ele foi descoberto na década de 60, ele foi feito em estudos em ratos, em camundongos. E realmente, em camundongos, demonstrou que ele tem uma nefrotoxina que é nefrotóxica. Então, por muitos anos, não se utilizou o sevoflurano devido à produção de... Porém, depois provou-se que, né, como que é feita essa produção do composto A. Então, o meu sevoflurano,
né? Ele passa ali no condensador, vai para o meu circuito, passa no meu paciente. Quando ele passa no absorvedor de CO2, uma parte dele leva à produção do meu composto A através do citrocromo P450. Desculpa, leva uma produção do meu composto A lá na minha cal sodada. E esse composto A ele vai passar novamente pelo circuito, vai ser absorvido pelo paciente, tá bom? Só que, através do citocromo P450, ele é metabolizado em uma substância não tóxica. Uma parte dele é metabolizada em uma substância não tóxica. E uma outra parte dele sofre conjugação, tá? E nessa etilação e também não é não tóxico, vai ser eliminado pelo paciente. Só que uma pequena parte dele vai sofrer a ação da beta-liase, que vai produzir uma enzima, uma substância chamada tioacilalido. Essa substância tioacilalido, tá? Que é produzido pelo composto A, é uma nefrotoxina, entendeu? Só que essa nefrotoxina, ela, nos camundongos, ela é produzida dentro do rim. Então, ela, naquela concentração que ela é produzida, ela é nefrotóxica. Então, ela vai produzir uma nefrotoxicidade. Só que no ser humano, ela é produzida no hepatócito, entendeu? Então, dentro do fígado, no meu hepatócito, vou ter todas as reações de conjugação do citrocromo P450 e a beta-liase vai formar essa substância. Então, no meu fígado, eu tenho essa produção dessa nefrotoxina, só que no meu hepatócito não vai acontecer nada. Então, quando eu pego isso e coloco na minha corrente sanguínea, eu diluo toda essa quantidade da minha nefrotoxina, e quando ela chegar nos meus rins, ela já não é mais nefrotóxica. Então, o sevoflurano, eu posso falar que no ser humano não é nefrotóxico, porque o composto A ele é produzido nos hepatócitos e não no meu tecido meu tecido renal. Muito bem, então a produção do composto A. Então, ele é devido a uma degradação do sevoflurano no absorvedor de CO2, tá? Então, ele está relacionado ao fluxo de gases frescos e temperatura. Então, quanto menor o fluxo ali que eu tenho, se eu colocar um fluxo muito baixo, eu posso levar à produção de composto A. E também, se eu tiver um aumento da temperatura, então a gente sabe que o absorvedor de CO2, ele forma uma reação exotérmica, que libera calor, e forma água, então, devido a isso, a gente tem que estar olhando se ele estiver oxidado, né? Devido a isso, vai acontecendo a oxidação, então a gente tem que trocar de tempo em tempo. E também, a cal baritada, ela forma mais composto A do que a cal sodada. Isso é muito bom, porque no Brasil, quase não se tem cal baritada. Então, a gente se utiliza no Brasil a nossa cal sodada, que ela tem uma menor produção de composto A do que a cal baritada. E todos os compostos halogenados, eles produzem proteinúria e glicosúria. Então, a proteinúria e a glicosúria não é um marcador de lesão renal ocasionado pelo composto A, tá bom? E mesmo também em baixo fluxo, o sevoflurano ele não aumenta a ureia e creatinina, ou seja, marcadores de lesão renal. Então, se eu estiver utilizando um fluxo baixo com a anestesia inalatória com sevoflurano, eu não tenho aumento de ureia e creatinina, ou seja, vai produzir composto A lá nos meus hepatócitos, porém não vai ser nefrotóxico. Então, eu chego à conclusão também, em relação àquele estudo que eu falei para vocês, dos camundongos, que a beta-liase é de 8 a 30 vezes menos ativas em humanos do que em ratos. Então, com isso, eu posso afirmar que a minha anestesia inalatória com sevoflurano, ela não é contraindicada em pacientes nefropatas, no caso, paciente renal, paciente que tem alguma alteração de ureia creatinina na fase inicial também. Então, a gente pode utilizar a nossa anestesia inalatória. Aqui, então, tem um gráfico também que mostra a segurança do sevoflurano, tá? Então, o que acontece? Tem uma substância que é o metoxoflurano, tá? Que é a concentração de fluoretos inorgânicos. Então, todos os meus gases, eles vão ter a produção desses fluoretos inorgânicos. Então, a gente pode ver ali que o metoxoflurano, ele é um gás inalatório que antigamente era utilizado na anestesia geral
porém, ele produz uma alta concentração de fluoretos inorgânicos, o que levava, né, no caso do metoxiflurano, a uma alteração renal. Então, os meus pacientes, né, que eram submetidos à anestesia geral com metoxiflurano, uma boa parte deles desenvolvia insuficiência renal ocasionado pelo gás inalatório. Então, ele foi retirado do mercado devido a isso, né? E dentro dos meus anestésicos inalatórios atuais, o que mais produz, né, o fluoreto inorgânico é o sevoflurano. Porém, o que acontece? O sevoflurano, ele é produzido aonde? No fígado, tá bom? E o sevoflurano, ele não é associado a nenhum dano renal. Então, como ele é produzido no fígado, ele também é diluído e não ocasiona nenhuma lesão renal. Então, ele é seguro. Muito bem. Então, em relação aos fluoretos orgânicos, tá? Aos fluoretos orgânicos, eu tenho dois tipos, tá? Em relação ao ácido trifluoracético, ele é produzido quando eu faço uma anestesia com alotano. Ele produz cerca de 20% do ácido trifluoracético, tá? O enflurano, o isoflurano e o desflurano, a gente olha que ele cai em uma casa decimal a cada 10, né? A produção de ácido trifluoracético. E o sevoflurano, ele é responsável por 5%, né, da produção de hexafluoroisopropanol. Então, a gente vai olhar essas substâncias, né, o mecanismo que ele causa é um mecanismo imunológico, e a gente vai olhar aqui que, no caso, o hexafluoroisopropanol, ele não é hepatotóxico, mas o ácido trifluoracético, sim. Então, dentre todos os meus anestésicos inalatórios, o que mais é hepatotóxico é o alotano, tá bom? Então, ele está relacionado com a hepatite fulminante, relacionado à sensibilização humoral e celular. Então, assim, o que descobriu-se, né? Tem até um caso relatado na literatura de uma paciente que fez uma anestesia inalatória por alotano, há cerca de mais ou menos uns 20 anos atrás, e depois disso ela foi novamente submetida a uma anestesia inalatória com sevoflurano, e devido a essa sensibilização prévia, né, que é uma sensibilização humoral e celular, ou seja, é um mecanismo imunológico, ela teve uma hepatite fulminante. Então, assim, é muito raro, né? Então, a probabilidade de ter uma hepatite grave é de 1 a cada 35 mil casos, e o diagnóstico é de exclusão, até o 28º dia de pós-operatório, tá? E é uma sensibilização e resposta tarde formada por IgG. Por isso que essa paciente, 20 anos depois, ela foi submetida a essa anestesia e desenvolveu uma hepatite fulminante relacionada ao alotano, apesar de ter, nesse momento, uma anestesia com o sevoflurano. Então, a gente vê ali que o alotano ele é mais hepatotóxico do que o enflurano, que é mais do que o isoflurano, e o menos hepatotóxico é o desflurano. E o nosso sevoflurano, ele não é hepatotóxico. Então, o sevoflurano é muito bom, ele não é hepatotóxico e também ele não é nefrotóxico. Em relação também ao outro metabolismo de hepatotoxicidade, é o metabolismo redutivo, entendeu? Então, o alotano, ele sofre uma diminuição da captação de oxigênio pelo metabolismo redutivo, e isso também está relacionado à hepatite leve, mas sem exposição prévia. Então, os pacientes não é necessário ter uma exposição prévia para desenvolver esse tipo de hepatite, que é muito rara, é menos de 1% da população. Muito bem, alguma dúvida até aqui? Posso prosseguir? Muito bem, então, em relação ao nosso bloqueador neuromuscular, a gente tem um pequeno problema, né, que foi resolvido parcialmente, né, que é a relação ao bloqueador neuromuscular. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma anestesia inalatória, esse gás inalatório, ele vai aumentar o tempo, né, de duração do meu bloqueador neuromuscular. Então, quando eu reverto a minha anestesia com neostigmina, que é um anticolinesterásico, né, eu vou ter um aumento. Então, assim, quando eu faço uma anestesia com endovenosa pura, no caso do Propofol, em 8,6 minutos, meu paciente acorda, quando eu reverto o bloqueio neuromuscular com a neostigmina.
Quando eu estou utilizando anestesia inalatória, ele demora 28,6 minutos para poder reverter o bloqueio. Então, eu crio um problema, né? Então, se eu desligo o meu gás inalatório antes, pode ser que nesse intervalo, antes de reverter o bloqueio, meu paciente tenha consciência. Então, ele começa a querer respirar e não consegue, porém, ele tem consciência, ele sabe muito bem o que está acontecendo, ele vai ter memória daquilo que está acontecendo. E se eu demoro para desligar do meu gás, eu também crio que eu aumento mais ainda o tempo de reversão do bloqueio. Então, essa parte que é a parte mais ruim, né, quando eu utilizo o bloqueador neuromuscular e reverto com a neostigmina. Eu aumento um prolongamento do meu bloqueio neuromuscular. Já com o Sugamadex, né, quando eu utilizo um bloqueador neuromuscular específico, no caso do rocurônio, eu tenho tanto da minha anestesia inalatória quanto da minha anestesia endovenosa pura, o tempo de reversão do bloqueio é o mesmo, tá? Então, eu tenho essa vantagem quando eu utilizo o Sugamadex, que é um inibidor específico do rocurônio. É isso. Muito bom. Jenny,